pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui a trindade porra da fisioterapia. Pra quem tá ouvindo aqui a primeira vez, se acostuma, que aqui é grosseria. Volta alguns episódios. Volta acho que no último, inclusive. Nesse que tá no ar, essa semana do dia... Sobre dor anterior no joelho. Hoje é dia 1º de junho. Em numeração é 126. 126. Você vai entender essa brincadeira. Mas vamos lá, estamos aqui, os três de sempre, e conversaremos sobre cinesiologia funcional da mão, sugestão de Cássio Siqueira. E um dos motivos, Cássio pode trazer mais à tona o porquê, ou os porquês, mas é um assunto pouco falado, pouco abordado na nossa área, né? Então, geralmente, a gente tem aquela ideia de que quem trata a mão é sempre o terapeuta ocupacional, né? E de fato, acho que acaba acontecendo muito. Mas não deixa de ser a nossa área profissional também, né? Vão chegar pacientes com queixas em punho e mão, não é mesmo, Franco? Exatamente. Eu pensei que até certo ponto tinha uma certa homenagem à minha pessoa. Mas eu não sou tão especial assim. Nem um pouco. Você viu que eu te mandei mensagem... Você nem sabia que eu tinha feito a cirurgia, né? Não, eu tava preocupado com a aula, se você ia dar aula ou não. Entendi. É aí que a gente vê realmente quem se importa com a gente. Mas um negócio que rola também na nossa área é que... Uma coisa que eu ouço falar muito. Mão. Não gosto de mão. Mas aí, será que eu não gosto? Mão difícil, mão é chato. Mão é chato. Tem muita coisa na mão. Mão é pra TO mesmo. E aí, será que é tudo isso porque a gente atende pouco, domina menos? Ou será que é porque é chato mesmo? Não, eu acho que é isso, porque... eu acho que é uma anatomia mais complexa e a pessoa de cara já não se interessa muito, mas a mão ela é rica pra caramba, é mágica, quando você começa a entender um pouco o que a mão faz e como faz, cara, é muito, muito gostoso de trabalhar, muito gostoso de entender, né, a cinesiologia da mão e tratar pacientes com problemas na mão. Na físio acaba que na neuro tem muito, né? Paciente com alguma paresia de membro superior e aí o físio neuro acaba atuando, trabalhando com função de mão, mas na parte ortopédica é bem raro mesmo ter alguém que domine muito mão e que goste do assunto. Membro superior para o físio é ombro e cotovelo, né? Para ali. Principalmente ombro. Nem no cotovelo chega muito. Sim, já começa a ficar chato. E aí, para ficar legal, é preciso entender como é que funciona isso, né? Então, a gente vai usar o trocadilho do Franco. A gente vai te pegar pela mão hoje, te conduzir numa viagem. Uma viagem, primeiro, para a evolução da espécie humana. Que isso, não é isso, Franquinho? Você que vai ser. trazer aí o início, início de tudo... Eu gosto que os caras vão me colocando nas furadas, né? Não, porque o Franco gosta disso. Aí é simplesmente aquele assunto já virou, cara. Terceirizou, já né? virou. Um episódio falou de evolução, 2, 3... O cara é o cara da evolução, velho. É um especialista. Se colocou nessa posição. Ninguém colocou ele nessa furada. Ele se colocou. Você não tem pós-doc na área? É isso. Próximo episódio. Evolução humana com Franco. Mas vamos fazer aquele bate-bola? Cara, antes até da evolução, né? E acho que assim, a chave para gostar de mão é largar a estrutura e olhar para a função. Então, porque quando você vai para anatomia, cara, decorar os ossos do carpo, já tem que usar aquelas frases mnemônicas para lembrar, né? Na minha época era estou sem poder pentear todo tipo de cabelo amarrado. Já ouviram essa? Porra, é essa? Não... Estou é de escafoide, sem de semilunar. E assim por diante. Lembra a época de vestibular também, para decorar fórmula, né? Tipo isso. Então... Cara, eu criei uma dessa pros pares de nervo craniano que nunca mais esqueci. Mas é ridícula, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. Mas porque você nunca divulgou, quem sabe? Eu acho que você já... Eu acho que você falou na época, enfim, somos da mesma turma, mas... Não, e assim, a sua... Fala de novo?
essa frase? Estou sem poder pentear todo tipo de cabelo amarrado. Ainda faz algum sentido, né? A minha é o cheiro do olho que move. Eu lembro dessa. E aí vai, quer que continue? Cara, A eu gente lembro vai que pro episódio de eu Nemo. tinha decorado essa. A gente fez junto isso aí, eu acho, provavelmente. Só que eu não lembrava, cara. Não, porque não mas- faz o menor Não sentido. faz. Mas isso que é o legal. A gente já vai estar no episódio sobre memória e não tá falando de mão, né? Mas o legal é que não precisa fazer sentido, né? Pra lembrar, não precisa fazer sentido. E se não faz nenhum, às sentido, vezes. você guarda até mais. Né? Guarda Ah, mais, sei vira lá. um Se chicletão. fizer sentido, lembra mais fácil, né? Parece, pelo menos. Já ouviram falar de Palácio das Memórias? Usa mais ou menos isso, a visualização pra você criar uma narrativa e lembrar das coisas. Essa, cara, Deus, um nariz cheirando o olho que se move. Só se for isso. Viagem à parte. Viagem à parte. Bom, então Bem à parte. a mão começa a ficar chato aí, porque o nosso primeiro contato com a mão é na anatomia. Você tem que decorar 8 ossos do carpo, mais os metacarpos, mais as falanges, e depois tem uma porção de tendão que passa por ali, e aí o polegar é meio diferentão, então que você acha que é abdutor é extensor, que você acha que é extensor é oponente, sei lá. Então começa a ficar um negócio complexo que eu fiz... Já começa a não querer muito ali, né? Porque já não entende, porque você vira uma decoreba pela decoreba. Mas a mão começa a ficar legal quando você vê o funcionamento da mão, quando a gente olha para a função. E aí acho que entramos na nossa introdução aqui ao episódio, né? É isso. O que a mão faz? O que a mão faz, hein? O que a mão já fez nessa mesa hoje? Vamos lá, uma rodinha? Cada um falar um aqui. Vamos Bora. lá. Vai lá, Franquinho. Abriu a garrafa. Pegou o copo. Carinho no cachorro. Não tem nem cachorro aqui. Tô citando várias. Não, tá valendo. É aquele negócio que você fica preso no último, né? E você fala, carinho no cachorro? O que veio depois do cachorro? Puxar o rabo do cachorro. Plugar o fio do microfone. Escrever, Escrever, cobrar um lateral. Digitar. que é diferente de escrever. Diferente de escrever. Escrever, que ninguém tá escrevendo mais hoje em dia. Eu Cara, já não esse sei é um escrever. problema. Isso é até um papo para episódio aí, mas sigamos. Esse é um pra chamar Cris. Falar sobre escrita. Cara, toda vez que eu tenho que assinar, atualmente, que acho que é a única forma recorrente de escrita que eu tenho, tá saindo feio. Nossa, a mão fica dura, assim, fica rígida, não sai nada. Já era feio antes, né? Agora. Arremesso, né? Arremesso. Então eu falei da cobrança de lateral, mas um arremesso de precisão, dardinho, pode ser boteco? Sim, Empurrar, usar um celular de tela touch, jogar videogame. Um what will happen? usar talheres. É verdade, ferramentas no geral, né? Então, Os ortopedistas que fizeram a cirurgia do Franco usar. microcirurgia, né? Não, eu tô pensando no ortopedista mesmo. Quer dizer, que aí é na mão, né? Mas o ortopedista vai usar serra, furadeira, então instrumentos em geral, né? Tarefas de força, né? Carregar uma geladeira, ou musculação, Levantamento de peso levantamento de mesmo, peso. né? Apoiar o peso do corpo numa parada de mão, fazer Braquiação, né? Uma coisa que é se suspender, né? Fazer uma barra fixa, alguma coisa assim. Eu acho que aí das tarefas, uma coisa que talvez didática até pro episódio é a separação das atividades que são mais grosseiras e as outras um pouco mais finas que demandam mais precisão, né? Acho que isso talvez dê até para puxar da parte da evolução aí, né? Talvez um grande diferencial enquanto evolução na espécie tenha sido isso, a capacidade de você E até uma das fazer um movimento mais características fino, né? Até uma das características mais importantes que a gente vai falar tem o nome próprio da mão, que é manipulação, né? Tipo, não tem outra coisa, né? Você vai falar manipular. Eu não conheço um outro sinônimo que me venha fácil na cabeça. Mas outros animais não têm tal destreza, né? Então, se a gente fizer um comparativo, cara, um primata qualquer vai ter um bom uso da mão, mas ainda muito distante do que a destreza toda que a gente tem. Você vai para o cachorro com a patinha. Cachorro com a patinha
já fica bem limitado, né? Basicamente, sustentação, coceirinha. segura um osso ali, Segura com as duas, né? ou apertando no chão. Muito a boca, né? Posiciona pra pegar e levar para outros lugares com a boca, né? Então, você vê que a falta do manuseio, né, gera bastante dependência, né? Nas outras espécies. Eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi aqueles negócios que a gente vai ouvindo e nem sabe da onde, que o cachorro entende a nossa mão como a boca dele. E aí, por isso que tem que tomar muito cuidado na hora que você se aproxima do cachorro, até pelo formato e tudo mais, porque a forma dele utilizar a boca dele é como a gente utiliza a mão, né? Para se apropriar de objeto, para mexer, para estabilizar, então você tem que tomar muito cuidado ao se aproximar, porque às vezes ele entende como agressão. Não sei se é verdade. Faz bastante sentido. E como tiraria essa dúvida para saber se é verdade? Com vários cachorros que, né, não são cachorros que eu consigo me arriscar, você pega para fazer movimento de mão fingindo que é uma boca, eles vêm brincar com você, vêm morder. Então faz sentido. Legal. E o peixe, hein, Cássio? Cara, o peixe... O legal, na verdade, é quando você vai para anatomia, a anatomia é muito igual, né? O morcego, né? Mesmo o cavalo, o equino, você vê aquilo que a gente considera que é a pata do cavalo, na verdade, é a ponta do dedo, né? O casco, acho que é o joelho do... Enfim, sei lá. Na verdade, ali, se for pegar a anatomia do cavalo, a coxa tá ali, aí tem o joelho. Aquilo tudo que a gente entende achando que é perna é tornozelo dele. E aí, lá para baixo, a pontinha do casco seria o que seria mais ou menos os dedos. Né? Mas você perguntou do peixe, porque o peixe, a nadadeirinha dele é formatinho de mão, né? E o peixinho nadando lá, fica jogando água para lá e para cá. Sim. No nado sincronizado isso chama não é mais palmateio. Nado sincronizado, é nado artístico. Chama palmateio. E o peixe fica fazendo palmateio lá. E até do ponto de vista de estudo, né, anatomia, até mesmo na evolução, vai entender isso como existem estruturas homólogas que têm a mesma raiz, né? Então você vai ver ali a anatomia da barbatana da baleia e a anatomia da asa do morcego e do ser humano. Então você vê que tem a mesma raiz. Ali tem o que seria o fêmur, tem o que seria o rádio, a una, né? E enquanto existem estruturas que são análogas, elas cumprem a mesma função, mas não necessariamente elas têm a mesma raiz, né? E aí o peixe, ele, pelo que eu me lembro, né, posso estar errado, tudo está muito juntinho ali no que seria a cintura escapular, e o que sobra de barbatana é só os raios, que aí não tem compatível no ser humano, que seria mais ou menos as fileirinhas ali das falanges. Então, tem algumas estruturas que são totalmente diferentes, e aí, né, pela diferenciação, foi selecionando. Mas o que importa, acho que não é voltar tão assim atrás, mas é entender em que momento a nossa mão foi virando nossa mão, né? É mais ou menos por aí. Porque se a gente pegar o que seria o elo comum nosso com outros primatas, né? Então, o ancestral que daria origem para tudo que vem depois, a forma de utilizar a mão não é igual a que a gente utiliza atualmente. E muito provavelmente, pelo que se sabe até hoje, pelo que eu li ontem, não, estou brincando, grande parte da funcionalidade era muito mais grosseira mesmo, e associada com deslocamento, né, e com suportar o peso do próprio corpo, em uma atitude que, na maior parte, era quadrupedia. Então, membros que a gente chama de superiores eram predominantemente anteriores, recebendo carga, e aí quase sempre ali no que seria o nozinho dos dedos, né? Então chama de nodopedia, que é a região do apoio das falanges mesmo. E aí, se a gente pegar até, pega um gorila e compara a mão de um gorila com a nossa mão. Cara, ela é muito robusta, ela é muito grande, grosseirona, porque ela tem que suportar grande parte do peso corporal do gorila também.
E aí, claro que vai tendo grande diferença aí da estrutura de acordo com a funcionalidade que ela tem, né? Então, aquela história de morfologia e função. Mas, em algum momento, foi sendo interessante liberar essa mão para mais atividades. E aí, a hipótese é que, num ambiente de savana, né? Então, o que seria ali uma floresta super densa, em que você se desloca ou com apoio de nodopedia quando está no solo, ou por braquiação, né, se suspendendo em árvore, né, dessa maneira, e precisa desse membro superior muito robusto, na hora que foi degradando essa floresta e foi sobrando mais planícies, não é a forma mais vantajosa de se deslocar, porque aí você fica sem poder ver o que está na frente, fica muito exposto ao sol e tudo mais. E aí, num momento que aqueles que foram tentando ficar um pouquinho mais em pé numa postura bípede tiveram vantagem, liberou o membro superior para fazer outras coisas. Então, no momento que membro superior reduz a dependência do deslocamento, foi liberando para outras atividades funcionais e foi selecionando aos pouquinhos um membro, que aí a gente chama de membro superior, mais refinado. Então, é aquele negócio que é até difícil delimitar o que é causa e consequência, mas em paralelo foi selecionando assim e não precisava já de uma estrutura tão robusta. Ela foi sendo aos pouquinhos selecionada para manipular ferramentas, para uma destreza mais refinada. E isso estava, em grande parte, até associado com o tipo de alimentação, né, que foi mudando também. Então, a anatomia, a morfologia de mãos, ela vem muito associada com a mudança da anatomia do rosto também, né? Então, a morfologia de face, da arcada dentária e por aí vai. Mas acho que o ponto que interessa para a gente é entender que diminuir a dependência da mão para o suporte de peso e para essas atividades mais grosseiras veio por conta de uma melhor forma de se deslocar em bipedestação. Então, sustentação precedendo a ação, Cassinha. Caraca. Bonito, hein? Lá atrás, Darwin. Lá atrás. Agora deixa com você, vai. Não, cara, bem legal. E assim, o louco é o quanto a gente está distante do... Se a gente pegar o segundo lugar do animal que mais sabe usar uma mão. É muito longe. Talvez seja o chimpanzé. Uhum. E aí você vê alguns vídeos assim, de chimpanzé usando instrumento, tipo um pedacinho de pau para cavucar um formigueiro e comer formiga. Mas, cara, a quantidade de coisa que a gente faz com a mão é um absurdo. E nesse processo evolutivo que começou com coisas mais grosseiras, mais pesadas e foi evoluindo para o distal, isso na história humana muito moderna também, assim, a geração, 2 gerações atrás, meu avô era trabalhador rural, meu avô é trabalhador rural, enxada, carpir terreno, abrir cerca de arame farpado, carregar latão de 50 litros de leite nas costas, amarrar uma vaca. Então, o trabalho manual dele sempre foi muito grosseiro, de força. O meu avô está com 92 anos, você cumprimentar ele assim, a mão dele é muito forte, cara. Uhum. O velhinho já está meio capenga ali para andar, mas na hora que ele aperta a sua mão, você fala, putz. Eu falei para ele, vô, tem estudo que... Cara, eu ia falar disso agora, dos millennials, né, com perda de força da apreensão manual. Não, nem ia falar isso, ia falar de estudo que fala de sobrevida. De sobrevida com força de preensão. E meu avô tem medo de morrer. Aí eu falei, vô, você ainda vai viver uns 20 anos fácil, porque tem estudo científico que fala que quando quem tem um aperto de mão forte vive mais. Ele ficou todo feliz. E aí, mas dentro do que eu estava falando, faz todo sentido isso. O pessoal está perdendo força de preensão manual porque 2 gerações atrás, minha família, todos eram trabalhadores rurais. Geração dos meus pais, a minoria era trabalhador rural, mas ainda tinha o caminhoneiro, ainda tinha uma galera que ainda fazia um trabalho braçal. Tem que fazer um esforço mesmo, né? Tipo, servente de pedreiro e tal.
A minha geração, todo mundo faculdade, trabalho indoor. Tipo, a gente como físico que faz um trabalho ainda de fazer força. O resto é trabalho fino de digitação. Então, em um período aí de 50, 80 anos, a gente ainda saiu de uma situação de usar a mão de forma mais grosseira e cada vez mais está indo para o distal, para o preciso, para o fino, e aí faz todo sentido. E até o campo, né? O campo foi... O campo, não estou dizendo campo e cidade, não é isso. Mas o campo de domínio, né? Foi ficando cada vez mais estreito e próximo da linha média, né? Que é celular, é notebook, é isso aqui, né? Pega o microcirurgião que vai operar aqui, cara. Lupa, né? Olhando ali no detalhe ainda. O relojoeiro, cara. Algumas horas de trabalho e se você for ver, o deslocamento que a mão fez no espaço é mínimo, né? Tudo ali no milímetro. E pouquíssimo, né? Tempo. E aí entra aquele ponto. Será que a gente está realmente adaptado para esse tipo de funcionalidade? Então já fica até uma pulga atrás da orelha no sentido contínuo da evolução, né? Mas a gente vai gravar um episódio sobre o ChatGPT. E aí a gente descobre. Vamos ver se o ser humano vai voltar para fazer trabalho de braçal e deixar as máquinas pensarem. Cara, mas então é isso, assim, a gente vai ficando... E eu estou tendo a oportunidade agora de acompanhar um desenvolvimento motor de uma pessoa, da minha filha. E aí tudo isso que aconteceu na evolução acontece meio que rapidamente ali, ao longo de alguns meses, no desenvolvimento de uma pessoa. Então a Luísa começou lá sem saber usar as mãos, quer dizer, no espaço intrauterino, chupava dedo e, né, usava a mão de alguma forma. A hora que veio para um ambiente externo, que a gravidade aprisionou ela e ela não tinha sustentação para fazer a ação, perdeu essa função de mão. Aí começou uma função bem grosseira, com pouca precisão. A hora que ela começou a lidar com objetos, a mão não se acoplava direito ao objeto. Era uma pegada grosseira, assim, que a mão tinha um formato, o objeto tinha outro. E aí o objeto caía, não tinha uma pega direito. Pegava de mau jeito, meio torto, aí não conseguia fazer o que queria. Aí isso... Cara, questão de dias, semanas, já a mão começa a assumir o formato do objeto, começa a manipular o objeto, trazer na boca. E falei em algum episódio aqui, eu acho, o dia que ela ganhou a Prono, que a mão foi que ela só era capaz de pegar as coisas que estavam, isso que o Fran acabou de comentar, né, do campo visual pequeno, do campo de atuação pequeno, restrito. Ela só era capaz de pegar aquilo que estava entre as duas mãos. Quando ela ganhou a Prono, ela passou a conseguir pegar o que estava fora. E aí ela alcançou e trouxe para si. Assim, o primeiro dia que ela fez isso, eu falei, caramba, conquistou uma Prono. Tipo, o mundo dela cresceu muito, assim, porque era um campo só atuava sobre o que estava à frente do rosto, passou a atuar sobre o que estava longe. E logo depois disso começou a rolar. Cara... Aí foi indo cada vez mais pro distal. Hoje a piração dela é pontinha de dedo, assim, cara. Tô dando comida para ela. Aí, cara, cai um cisquinho na mesa. Ela vai com a pontinha do dedo, assim, fica cutucando. E aí pega... Aí foi um pedaço de banana, aquela coisa grudenta que fica no dedo. Aí ela passa pro outro. Aí passa pro outro. Fica assim. E a primeira vez que eu percebi isso, ela fazendo uma oponência de polegar com indicador, foi essa semana, que ela ia pegar, sempre que ela ia pegar um farelo que caiu assim, era na ponta do indicador. Aí eu demonstrei para ela uma vez, não sei se foi isso, mas ela foi lá e fez uma oponência assim, e com muita dificuldade, ainda erra o alvo, não tem uma precisão boa, tem uma certa dismetria ainda, mas daqui a pouco, às vezes erra a velocidade. Chega devagarzinho e aí acelera no final e erra. Atravessa o alvo. Às vezes perde a paciência, ela tá lá tentando ir no fino, daqui a pouco faz assim e dá uma chacoalhada no negócio. Mas essa evolução que a gente viu na espécie acontece no indivíduo também, quando ele está aprendendo a usar as mãos. Né? Pô, eu acho animal isso de
de ir refletindo, cara. Eu não sei para onde vocês pretendem Como puxar. a gente começou por aí, vamos falar de funcionalidade depois de anatomia? Que aí a anatomia explica um pouco. Não, manda ver. Bom, a gente começou o episódio falando o que a gente faz com a mão. Então a gente citou aí diversas tarefas. E a mão, então, vai ter função grosseira de manipulação. Ela sustenta também e tal. Mas a função de sustentação, acho que a gente pode... Não precisa entrar nesse episódio, vamos falar mais da função de manipulação. Então tem as tarefas mais grosseiras e que quando você precisa de algo mais grosseiro, que vai usar mais força, você precisa de mais área de contato com o objeto que você vai usar. Então, aí vão ser as preensões esféricas e cilíndricas, com bastante área de contato, usando a mão toda, a palma da mão. São preensões de força, você consegue pegar o objeto com firmeza, com força. E aí, quem vai empregar a força para a tarefa vai ser musculatura proximal. Então, vai ser ombro, vai ser cotovelo, que você vai usar para bater um prego, capinar um lote. Então, o que eu estou dizendo, mais uma vez, quem conhece a nossa linguagem, um segmento efetor, nesse caso, é um instrumento. Então, você está capinando o lote, o segmento efetor que o sistema nervoso está controlando é a pá da enxada. Mas da onde vem a força que vai cumprir isso é o proximal. Então, não quer dizer que o proximal guie o movimento, mas ele que executa a força e a potência para a tarefa. A mão, nesse caso, trabalha como, a depender da situação, né? Mas como âncora, assim, né? Então, é um encaixe ali para diminuir ao máximo o escorregamento do objeto, enfim, né? Cara, e acho que é um ponto até legal que enquanto o Cássio estava falando aí agora, você fez a deixa perfeita. Você falou de superfície de contato grande com o objeto para poder fazer coisas que exigem mais força, né? E às vezes até carregar coisas pesadas. Então, situação clássica, fazer compra e às vezes voltar com a compra pesada. Eu costumo levar essas sacolas retornáveis, não sei se é assim que fala. Reutilizáveis, isso. Que aí você taca a coisa ali dentro e depois volta. E aquela fitinha é sempre bem vagabunda, né? Ela vai enrolando. Ela vai enrolando e assim, na hora que ela vai enrolando, a superfície de contato diminui. E aí é o puta pico de pressão que te limita, sendo que a carga é a mesma. Mas se você tivesse conseguido manter uma boa superfície de contato, você conseguia, eu pelo menos conseguiria carregar aquilo por mais tempo. É a mesma carga, só que fitinha concentrou em um ponto, pressão lá em cima, isso limitador. Garantida o efeito âncora, porque dá aquela dobrada nos tendões aqui, que o dedo fica meio passivo e pronto. É isso. É isso que está sustentando. Até você não ter mais sangue daqui para baixo. Tipo isso. Aí amputa na hora, né? Mas eu fico pensando porque realmente é uma situação que é robusto, em teoria, quanto maior a superfície, melhor. E a musculatura que está executando, mesmo a da mão, é prioritariamente uma musculatura que não surge da mão, ela surge do antebraço, né? Ela é extrínseca. E nesse caso, qual que é a função da mão? Segurar firme o objeto. Então, mesmo na musculação, vai pegar um halter, vai pegar uma barra, o que a mão tem que fazer? Apertar firme. Não precisa de um extremo de força, né, chegando numa rigidez, mas tem que estar firme. Se a mão ficar meio bamba ali, já vai ter uma função prejudicada. E aí eu queria levantar um ponto que eu acho que é muito interessante, que o esporte vai trazer isso, né? Situações em que exigem alternância entre uma baita firmeza na mão, seguido de de controle também, de movimentos mais finos. De uma suavidade. De uma suavidade, sei lá. No basquete, é o segurar firme no momento de proteger a bola. Mas, ao mesmo tempo, logo na sequência, você vai quicar essa bola em direção à cesta, você vai ameaçar passar para um lado, passar para o outro, passar com efeito, arremessar. No tênis também, né? Então, movimentos de backhand com baita explosão, baita força, e os movimentos mais suaves de voleio, né? Ou um backhand, um forehand com
como é que chama? Um drop shot? Com giro, spin, né? Top Com spin. top spin, né? Então, ou com backspin, enfim. É interessante, né? No esporte a gente vê bastante isso. Então, aí a função mais grosseira é essa, que vão ser as pinças de maior contato, esférica e cilíndrica. E essa é uma característica muito bonita da mão, que é a capacidade de se acoplar, de adquirir a forma do objeto. Então, você vai pegar uma bola, sua mão assume um formato de bola. Você vai pegar um cabo de enxada, sua mão assume o formato do cabo da enxada. Isso é louco. Você vai pegar um O celular... copo, né? O copo que ele tem um formato meio cônico. Tronco de cone, né? Ah, rapaz. Tudo que a gente se propor a pegar aqui, a mão vai assumir A um mão formato assume o formato. quase que perfeito. Aqui, ó. Tô Pega com a mão em cima do ela do se microfone. acopla do microfone, né? De mesa. Se acopla. O celular que é retangular, você vai pegar a mão, assume o formato do objeto. Então, isso é bem bonito, essa característica da mão, e a anatomia dela foi feita para isso, né? Então, quando a gente começa na faculdade decorando os ossos da mão, a gente está decorando sem saber por quê. A hora que a gente entende a função, aí você vai para a anatomia falando, caramba, é por isso que a mão consegue se adaptar assim, então, a qualquer objeto que a gente vai usar. Qual o nome daquele desenho antigão que tinha meio que um super-herói que ele ia formando objetos na mão? Já viu? Tipo... acho que eu sei. Não sei. Acho que eu sei que existe. Né? Mas, tipo, ele queria, sei lá, um formato de serrote. A mão virava um serrote. Aí queria, sei lá o que, ia virando isso. A gente não precisa disso, porque a gente consegue se apropriar das coisas. Né? Você não precisa fazer a mão virar um serrote, você pega o serrote. Fantástico. Tinha um robozinho que você desrosqueava também, colocava gancho, colocava não sei o quê, né? Enfim. E aí você vai chegando a objetos menores também. Você vai pegar uma caneta, sua mão consegue adquirir o formato ali daquela parte da caneta que você vai pegar, uma agulha, qualquer coisa assim. Eu sei que a gente combinou de falar sobre funcionalidade e depois ir para anatomia, mas acho que talvez já vale aqui. O que traz toda essa capacidade da mão se acoplar nos objetos, assumir um formato parecido com um dos objetos para garantir área de contato, segurança na forma de manusear. O que da anatomia da mão permite isso que a gente está descrevendo agora? Então, é justamente a quantidade de ossos que permitem ajustes de deslizamento entre si, que de um ossinho com o outro a mobilidade é pequena, mas a hora que você vai acomodando isso vai somando graus. Vai somando graus de liberdade ali, você faz uma movimentação grande e função de dedos, né? Função de dedos, a presença dos arcos da mão também, né? A oponência, né? Eu ouvia falar isso, que o que diferencia o humano dos outros animais é o polegar opositor. Eu não sei se eu tenho memória assim de macacos andando em árvore que o dedo também faz uma oposição, sei lá. Até um camaleão, talvez. Então, mas acho que é uma pega mais cilíndrica. Cilíndrica. Ela não é oponente, entendeu? Ela é realmente cilíndrica. Depois a gente pode até tirar dúvida. Eu tenho algumas imagens aqui que eu sempre uso como referência. Ela é isso aqui, ó. Tá. Ela é plana, no geral, e dedos em garra. Todos eles apontam para o mesmo lado. Para a mesma face, inclusive. Aí o polegar não faz necessariamente oponência, né? Mas, cara... Biologia é foda, né? Com certeza tem um bicho que foge da regra e que se a gente falar que não, nenhum outro bicho, a gente tá fudido e alguém vai trazer pra gente ver se você tá errado. Então, aparentemente, desconheço. Bom, então essa é a função da mão quando a gente vai vindo para tarefas mais finas, que exigem mais precisão, diminuir a área de contato com o objeto, com o instrumento, e vai vindo para o distal. Quanto mais para o distal vier, mais precisão você vai ter nesse movimento. Quanto mais firmeza você vai precisar de um pouco mais de área de contato. Então, mesmo em tarefas que exigem precisão, mas que também exigem alguma firmeza, você vai buscar um contato pelo menos
da polpa do dedo com polpa do dedo. Se é precisão pura, você já vai para ponta com ponta. Então, mais ou menos essa é a lógica da coisa. Quando é tarefa grosseira, muita área de contato, usa a mão toda. E quando vai para tarefas finas, pinças de polpa a polpa, ponta a ponta, eventualmente lado com lado da mão também. Esse lado com lado é clássico para o cigarro, né? Pegar uma moeda, alguma coisa, né? Segurar a caneta, o hashi para comer japonês. Mas então, mais ou menos essa lógica da coisa. E aí, a anatomia foi feita para fazer isso funcionar, né? A Function Defined Shape. Então, eu tenho essa função para minha mão. Como é que a anatomia tem que ser para eu conseguir fazer minha mão se acoplar aos objetos e funcionar com essa destreza, com precisão, podendo, né, em momentos ter que fazer força, em outros momentos ter que fazer algo com muita precisão. E desde lá de trás, né, a gente estava falando que tinha um ambiente que criava pressões evolutivas ali de só mudar de uma floresta densa para um plano que, cara, aqui não vai ser vantajoso a forma que você já se desloca. Então, qual que é a vantagem aqui? A vantagem vai ser o ortostatismo, menor superfície de contato com o exposta, né? Não de contato, exposta ao sol, vai ficar mais alto, vai ter um deslocamento mais eficiente. Enfim, várias vantagens. Quem consegue fazer isso no pool, aí, no que já tem disponível? Esse vai sendo selecionado. Então, para aquela função exigida, quem tem a estrutura fica. Né? Então, meio resta um aí, né? E a mesma coisa do que você está falando. Então, a função sempre tendo essa carga de definir quem vai continuar fazendo aquilo, até que seleciona e vira o padrão, né? Vira o recorrente. Viajando aqui, porque as aves, elas andam em duplo apoio, né? Tem dois pés, só que os membros superiores viraram asas, né? Então não desenvolveu essa destreza da mão, mas elas conseguem voar. E aí, prefere voar ou usar o iPhone? Mas a gente ainda voa com outras ferramentas, né? Então... Eu sei o que é voar, de planar. Voo livre. Putz, é bom demais. Eu ia falar alguma coisa, mas em que linha que vocês querem seguir? Vamos para anatomia? Por que a mão é capaz de fazer tudo isso? Pode ser. Posso puxar? Então, cara, o que o Cássio falou né, já trazendo um pouquinho por que a mão consegue agir como age, tem muito a ver com os graus de liberdade, e esses graus de liberdade têm a ver com inúmeros ossos e articulações que se combinam, dando ali uma gama muito diversificada de combinações, realmente, né? E aí a gente pode, olhando a mão, acho que eu sempre gosto de ir do macro para o micro, olhando a mão, tentar entender um pouquinho do que a gente tem. E a primeira coisa, a gente vai conseguir ver a mão como se esticar totalmente ela é um negócio plano, mas na hora que relaxa, a posição de relaxamento, ela fica um pouco curva, fica côncava. E aí a gente vai ver uma tendência de o punho ser uma parte um pouco mais estreita, que faz conexão com o antebraço, e aí depois abrindo tal qual, sabe aquela, como que fala, luva de beisebol, né? Ela vai tendo bem esse formato de abrir, fazendo uma curva, assim, um bowl, uma tigela, sei lá o que é. Mas aí você tem uma parte um pouco mais estreita, em que você já vai ter dois relevos que chamam muita atenção, que vai ser região tenar, né, ali próximo ao polegar, região hipotenar, próxima ao dedo mínimo, ao quinto dedo. E aí tem a massinha ali, né, de músculos da região hipotenar, da região tenar, e tem um vale aqui no meio, que ele é realmente, comparado a esses, bem raso. E aí essa é a região média da mão. E cada uma delas vai ter estruturas muito diferentes. Ali na fileira do punho, onde você consegue ver que dobra, que estica e que você realmente separa o que é antebraço do que é mão, já vai ter uma fileira bem importante que aparentemente move pouco, mas são ossinhos pequenos, que são os ossos do carpo, que vão basicamente promover deslizamento entre eles. E aí
eles se conectam com o que vem depois, que são os metacarpos. E aí você vai ter um para cada dedo e um muito diferentão ali fazendo a conexão do polegar, né? Então, o primeiro dedo com a fileira do carpo, que acho que essa é uma articulação que a gente pode até dar um tratamento específico para ela. Depois a gente vai ter metas com falange proximal, né? Então, metacarpo falangiana. E depois a gente vai ter falanges entre falanges interfalangianas, proximais e distais. E graus de liberdade totalmente diferente entre eles. Quando a gente pega ali do centrinho do punho em direção à cabeça dos metas, cria alguns raios, né? E aí esses raios já vão dando para a gente um pouco de noção do como que a mão vai se comportar depois. Do centro ao primeiro raio, né, em direção ao polegar, a gente vai ter bastante mobilidade, e em direção ao quinto vai ter bastante mobilidade, ou seja, regiões tenar e hipoternar bem móveis. Só que quando a gente pega e vai lá para a região média da mão, então saindo do centro lá, que é onde saem as fissurinhas ali que você vê que a cartomante lê na sua mão, e vai em direção principalmente ao centro da região média da mão, e que aí vai ser o terceiro dedo. Essa região é rígida, não move. E aí, se você brincar com o meta ali, o quinto, o quarto, eles movem, e progressivamente, quando eles vão se aproximando do eixo central, eles movem menos. Se pegar o primeiro, ele move demais, e o segundo já move menos. Tudo isso vai ser bem importante porque esse vai ser o eixo fixo da mão, né? Então, é o eixo de transmissão de carga. Se eu quero sustentar meu corpo em posição de mão fechada, punho cerrado para fazer uma flexão, deveria ter a carga preferencialmente aí nesse raio, né? O cara que já vai desviando para alguma coisa, essa carga não vai chegar bem. Eu vou dar um soco em alguém, vou dar um diretão na cara de alguém, deveria ter a transmissão de força nesse raio, porque ele vai dar continuidade lá com os ossos do antebraço. O cara bateu um pouco torto, risco até de fratura conhecida, a fratura do boxer, que é do quinto meta. Então, entender que esse eixo fixo vai servir de ponto de referência e origem para os músculos que vão para a região tenar e hipotenar é fundamental, e que tudo que vai acontecer com a mão a partir daí, principalmente para flexão, abdução e oponências, parte desse eixo central. O resto é punho, né, ajudando na posição dessa mão, tanto com flexão e extensão quanto prono e supino. E conforme a gente mexe no punho, principalmente trazendo para a extensão, a gente já tem uma tendência natural da mão a assumir a forma cilíndrica, né? Enquanto ela vai indo para flexão, ela vai estendendo os dedos. Isso tem a ver com a polia dos tendões. Ou seja, o que é importante entender? Se a função preferencial é de manipulação, e isso a gente faz com a pega, né? Com uma pega cilíndrica, enfim, seja lá o que for que a gente conversou, um pouquinho de extensão costuma facilitar esse tipo de coisa, inclusive dá mais torque para as nossas preensões, né? Um pouquinho só. Não, legal isso aí. Eu costumo abordar isso pela via inversa, assim. Os dedos todos vão se juntar na projeção do centro da mão. Então, a hora que você junta todos os seus 5 dedos meio relaxadamente, eles vão se encontrar na projeção do centro da mão, bem no centro da mão. O terceiro raio, ele já está no centro. Para isso, o que ele precisa? Só fletir as interfalangianas. Ele já chega onde ele tem que chegar. Os outros dedos, quanto mais afastados do terceiro raio, eles não basta fletir, que aí cada um vai, né, vira paralelo. Para que eles se encontrem no centro, quanto mais afastado, mais ele tem que se voltar para dentro. Por isso, as articulações proximais, carpo-metacarpianas, do primeiro e do quinto dedo são mais móveis, para conseguir virar os metacarpos mais centralizados. E aí já forma o arco. O arco, né? A partir dessa posição, interfalangiana dobra e estica, mesmo a metacarpo falangiana dobra e estica para
para fazer esses dedos chegarem no meio e fechar a mão, ou se afastarem e abrir a mão. A metacarpo-falangiana ainda tem capacidade de abrir e fechar para aumentar a área da mão ou diminuir. Mas, grosso modo, a mão funciona assim. Como são vários, né, são 5 dedos com essas características, você consegue que a mão assuma formas bem distintas. Mas a regra geral é essa. Os dedos, a mão tem uma anatomia que faz os dedos se encontrarem todos no centro. E aí você consegue já, né, na própria posição de repouso, já uma posição de esfericidade ou de cilindro. E aí você vai usar essa mobilidade toda para fazer movimentos distais que forem de interesse. E é até legal que o que você falou, né? Se os metas, né, e interfalangianas, enfim, só conseguem dobrar e esticar e aí, né, metacarpo-falangiana consegue ainda abduzir e aduzir, se não tivesse essa capacidade da palma da mão promover algum movimento, só ia ter, igual a gente estava falando do primata, né? A capacidade de trazer para baixo, né? Então, a flexão nunca viria combinada com essa delicadeza da oponência que junta no centro. Exato, é fazer garra, né? Agora, fazendo essa garra, eu mentalizei o pé a pata de um cachorro, né? De um tigre. E aí, justamente, usar instrumentos, a gente precisa dessa capacidade dos dedos virem se encontrar aqui no centro. E a posição vamos dizer, a posição funcional ou anatômica de repouso não seria um punho neutro na face dorsal, né? Se você olhar a face dorsal do seu antebraço, ela não se continua com a face dorsal da mão. A posição natural, funcional de repouso é numa extensão de punho. Então, seguindo pela face dorsal do antebraço, a mão está meio para cima. Então, essa mais ou menos a posição de segurar um mouse. É a posição de repouso natural da mão. E a linha média do antebraço, ela se continua com o que o Franco falou, né, que é o terceiro raio. Então, essa é a posição neutra da mão. Se você vai fazer uma tarefa que envolve desvio radial, você já está transmitindo forças meio desviadas na mão aí. Pode ser que isso gere problema, dependendo de intensidade e frequência. E principalmente se depender dessa carga mais axial, né? Percorrendo aí você tá... Aí ferrou. Aí ferrou. Bom, diga, vai lá. Não, daí eu só tava pensando junto, né? Tava pensando essa história da mão, da neutralidade do punho, né? Basicamente é rádio seguindo o que seria a orientação do primeiro meta aqui, né? Do polegar. Então seria mais ou menos isso, né? Só seguindo o raciocínio, vai lá. Bom, acho que anatomia e funcionalidade da mão é isso. Acho que a gente pode explorar um pouco quando as coisas dão errado, as lesões. Acho que é uma opção e tem um negócio que é começar a juntar anatomia e cinesiologia também com um pouquinho de neuro, né? Para falar de destreza. Pode puxar, então. Então, e a mão, justamente por ter essa gama toda de movimentos que exigem muita precisão, as unidades motoras da mão são pequenas, são com poucas fibras, para você conseguir ter uma regulação bem fina mesmo da força que você vai fazer. Além disso, para você ter uma percepção do objeto, do instrumento que você está usando, as terminações nervosas sensoriais da mão também são muito numerosas. Então, a mão é uma fonte muito importante de informação sensorial, né? Aquela brincadeirinha de fecha o olho, você dá um objeto na mão da pessoa e a pessoa consegue descobrir que objeto é esse. É uma função bem importante sensorial da mão. E isso faz com que a área de representação cortical da mão no córtex seja a maior de todas, né? Então, comparando o tamanho real da mão com a área de representação, é absurdo o quanto o sistema nervoso usa a mão como referência. Mão, língua e pé um pouco. É que comparativo com esses não é nada, né? Mas acho que, na verdade, assim, polegar proporcionalmente é muito grande, a mão e a língua. E isso tem uma função cognitiva. Cara, isso é bem importante.
E eu estou lendo um artigo que eu estou muito no começo, mas que ele está tentando destrinchar um pouco com neuromodulação, com mapeamento cerebral cortical, o homúnculo. Que o homúnculo conhecido é aquela coisa, né? Aquele ser meio deformado com mãozão, língua grande, polegarzão, e perninha e costas pequenas e tal. Porque isso é, né, a área de representação de cada segmento no córtex. Mas esse artigo está mostrando que são 3 grandes áreas de representação. Cara, é pé. É pé, verdade. É mão, pé e língua. Sim. Tanto, cara, acho que no interior de São Paulo eu já vi umas artes, eu não sei, posso dar referência totalmente errada, né? Mas acho que barroca não faz sentido. Mas, tipo... Pelos meus conhecimentos, mas imagina assim, meio um lavradorzão, meio pezão grande. Você tá falando de Tarsila do Amaral. Não, cara, arte Popular plástica. mesmo. Arte plástica popular. E não gravura, pintura, nada disso. Mas, tipo, imagina a estatuazinha ali, pezão, corpinho mirradinho, carona, assim, principalmente com lábio muito grande, né? Que não é a língua, mas é uma área de representação grande, e mãozão também. Não pode crer, boca. Boca, mãos e pés. E são as grandes áreas de representação no córtex motor primário, né, conhecido como M1, que você consegue elicitar direto um movimento ativando essa região. Mas entre essas áreas, tem áreas mistas, que são áreas de integração dessas regiões com as outras partes do corpo e com outras partes do córtex, com a área pré-frontal. Então, eu ainda quero terminar esse artigo para trazer mais informação, mas é mais ou menos assim, segmentos efetores naturais, assim, as extremidades, mãos e pés, e na face a boca, e o sistema usa isso como controle, como elemento que ele está controlando mesmo, e os outros elementos vão trabalhar de forma a propiciar que esse segmento efetor cumpra a sua tarefa. Então, é aquilo que a gente traz de teoria nas aulas de estratégia motora, e isso com a sua representação neuroanatômica, assim, neurofisiológica. E tem um ponto que acho que tem tudo a ver com isso, que essas são áreas que também se desenvolveram assim, porque são as que interagem mais com o mundo. Então, elas vão sendo selecionadas para conseguir, primeiro de tudo, captar mais informações do mundo e também responder mais a esse mundo. E do ponto de vista de comunicação, porque nossa espécie é uma espécie social e comunicação é bem importante, quando a gente vai ver neurônio, espelho, os principais estão associados com essas áreas. Então, que é face, boca, mãos, pé eu não sei. Pé eu posso estar chutando totalmente, mas eu sei que essas áreas tendem a ser aquelas que, ao ver, né, alguma situação, também dispara em você, mesmo que você não esteja fazendo. É possível. O pé, olhando os pés das pessoas, sabe se ela está propensa a te atacar ou a fugir. Né? E pela mão, você vê a atitude, se é agressiva, se não é. E cara, olha como a mão é tão rica e passa batido pra gente, né? Sim. Cara, função de comunicação da mão, tipo, mandar um joinha, mandar um... Fuck you. O primeiro artigo lá sobre neurônio espelho, sabe qual que é a história, mais ou menos? O cara é o italiano, Risolati, né? Que descobriu o negócio. O macaco estava preso, monitorado, e ele vendo o pesquisador ali comer coisa. Aí começou a disparar, porque o cara tinha meio que esquecido o aparelho ligado enquanto... Foi aí eu almoçar. falei, cara, né, tipo, o que tá disparando aí? Acabou isso. Aí falou, não. Doido. Imagina o neurônio espelho do macaco do italiano, que usa a mão pra falar tudo, e o macaco, caralho, o que esse cara tá fazendo? Só sai o macaco fazendo assim. Não, mas não era isso, só uma curiosidade. E aí, então, né, fazendo uma relação com a neuro, é isso. A mão é algo que tem muita informação sensorial, tem uma área de representação grande, unidades motoras pequenas para conseguir fazer gestos precisos. E como a mão é o segmento efetor, e os outros segmentos vão ter que trabalhar para a mão chegar a cumprir a sua tarefa,
Quando a gente está falando de mão, a gente não pode esquecer o proximal. Então, conta a história que eu sempre conto para ilustrar isso. Uma primeira paciente que eu atendi na neuro, ela tinha uma doença cerebelar que chamava ataxia. Só porque eu vou falar o nome da doença agora, eu esqueci. Telangiectasia, enfim. Era uma doença cerebelar. E ela tinha uma ataxia, o tronco dela ficava tremendo, oscilando. Então, o eixo do corpo e a cintura escapular. Tremia. E ela não tinha nenhum problema de motor na mão, mas a mão dela era completamente atrofiada e justamente por não ter função e não ter a musculatura com um tônus adequado, a mão era completamente plana. Então, isso que o Franco falou do região tenar e hipotenar, o buraquinho no meio, o formato de esférico ou cilíndrico da mão, o dela era completamente plano, se assemelhava um pouco a essa história da garra. E ela tinha uma mão meio em garra, assim mesmo. Sem ter nenhum problema neurológico relacionado à mão. Mas a mão não trabalhava porque o tronco não parava e o ombro não parava. Então, quando ela quisesse pegar qualquer coisa, na verdade, ela batia na coisa, derrubava. E o Franco ficou com medo aqui. E na verdade, eu estou numa fase desastradíssima, assim, é bom evitar. E aí, quando a gente dava uma estabilizada, no caso dela era uma estabilização passiva mesmo, a gente amarrava ela na cadeira de rodas, fazia um enfaixamento em 8 no ombro, a hora que ela parava de ter essas oscilações posturais, a gente conseguia dar função para a mão dela. Então, aí facilitando a sinergia, ela conseguia pegar um copo, ela conseguia fazer alcance, trazer para o corpo, tocar a cadeira de roda, mas ela precisava ter estabilidade para conseguir fazer isso. Então, só trazendo esse elemento que, quando você vai trabalhar com algum paciente que tem alguma queixa, alguma disfunção na mão, você não pode olhar só para a mão, você vai ter que olhar para aquilo que faz a mão conseguir chegar onde ela tem que trabalhar e funcionar adequadamente. Então, sustentação precede ação, e quem sustenta a mão é todo o resto que está para trás dela. Você precisa ter uma boa sustentação central, precisa ter uma boa sustentação especialmente de cintura escapular. Isso funcionando direitinho, aí a mão conduz o movimento, guia esse movimento para que você consiga fazer as funções da mão. E aí? É isso? Isso. Bom, você quer falar alguma coisa? Pode ir, então, manda ver. Eu vou falar um negócio aqui que enquanto o Cássio estava falando, eu já estava falando a influência dos outros segmentos na mão, né? Porque foi uma coisa que eu percebi muito na funcionalidade geral, quando eu tive principalmente a primeira cirurgia, né, do punho, que eu fiquei super limitado, né, fiquei principalmente ali com a órtese, e aí com a órtese só me sobrava dedos. E aí só sobrando dedos também não tinha muita coisa para fazer, mas depois que reabilitou ali, já tirei os pontos e aí comecei a ganhar um pouquinho de mobilidade para poder usar a mão, mas minha cirurgia, para quem não sabe, foi uma cirurgia de punho. Então, meu principal comprometimento foi relacionado ao punho. Então, eu perdi flexão, perdi extensão, perdi um pouco dos desvios e perdi prono e supino pra caramba. Então, meu punho estava em neutro só. Cara, perder prono e supino faz você cagar em tudo. Uhum. Faz cagar em tudo, porque assim, vamos lá, se eu supino, eu consigo virar face palmar para cima. Se eu prono, eu consigo virar face palmar para baixo. Isso eu estou falando só do punho, né? Prono supino, tem gente que vai falar que está no cotovelo, tem gente que vai falar que está no punho, mas tá nos dois, né? Uhum. Tá ali no meio do caminho, no antebraço. Só de perder isso, já bagunçou tudo. E aí, cara, o que você faz para colocar shampoo na mão para passar na cabeça? Você tem que fazer supino. E para fazer supino? Não tinha supino. Que vinha uma adução ferrada com flexão aqui, ó, para virar. Então, o ombrão e aí rotação lateral para jogar essa mão aqui para a posição que eu precisava. E no começo, sendo sincero, era até inclinação. Inclinação de tronco, Porque é a única forma. Então, uma falta de prono e supino, para eu poder utilizar minha mão da forma que eu precisava,
Um grau de liberdade que me faltou, eu precisei de uma renca. Precisei de rotação do ombro, precisei de adução, precisei de flexão, precisei de inclinação. Vamos colocar água no copo. Não tenho prono. Para onde que vem o negócio? Elevação, abdu e rotação medial. E a inclinação do tronco E a inclinação, pro outro lado. Quando precisava muito, era isso. Cara, eu lembro bem assim, da quarta para sexta semana, o ombrinho começou a reclamar. Típico assim, né? Porque precisava fazer as coisas, não tinha. Então, é interessante entender esse meio do caminho, né? Uma puta história legal, porque nas situações mais habituais do nosso dia a dia, é o contrário. A gente tem alguma queixa do paciente de extremidade e a gente vai entender que a causa raiz está no centro. E a gente você tem lá uma tendinopatia no punho, e aí você vai estabilizar o tronco, estabilizar a escápula para usar o punho melhor. Mas essa história é legal para mostrar que isso não é regra. Não é regra. Porque aí vai ser o efeito contrário. De repente aquela pessoa chega falando, cara, tô com uma dor lombar, assim, uma dor meio nas costelas. Vai lá, estabiliza o tronco. Estabiliza o tronco. Aí o cara vai botar água na garrafa e fala, se você não fizer uma boa anamnese, uma boa coleta de história, volta lá no episódio Não Coma Bola, para entender em qual tarefa está relacionada, você nunca vai pegar essa situação de falar, putz, ele está inclinando o tronco porque está precisando de prono. E aí, como ganhar essa prono, aí são outros 500. Sim, aí você vai ver se basta trabalhar a mobilidade ou se volta para cirurgia, tira a placa e como é que aborda isso. Mas a causa raiz você achou. E caso não seja resolvível naquele momento, como é que a gente pode adaptar da melhor forma para ter uma boa funcionalidade sem queixa e com o melhor custo-benefício possível. Então, é um exemplo muito legal para ver como a causa raiz não é sempre transverso. Né? Cara, me ensinou demais essa lesão. Não só por isso, mas eu sou nerd, né? Todo mundo sabe, mas não tem novidades, mas vários aprendizados. O vídeo do Franco se recuperando da anestesia tá hilário, cara. Tem que botar no Instagram. O nerd se divertindo com o músculo voltando a funcionar. Parecia um peixe, porque na primeira, não foi aquela que a Ana filmou. Eu tava assim, aí acho que eu fui rir com força, e aí deve ter vindo aquele tônus flexor. Aí eu fiz, cara, que é isso? A mãozona quase entrou na boca, e eu não tava ainda controlando aquilo. Aí eu falei, caralho, ó, voltou. Aí eu fiquei brincando ali, eu falei pra ela filmar. O tríceps foi o último a voltar dessa vez. O Franco te chamou a atenção para essas estratégias que ele estava usando na falta de prono e supino. Queria voltar para a pergunta que a gente fez lá atrás. Então, e quando dá errado? Agora pensando em, sei lá, lesões por sobrecarga na região de punho, não sei se dá para pôr junto aí as epicondilites da vida também. Acho que sim. Que a epicondilite vai acabar sendo tá lá no cotovelo, mas os tendões que se inserem lá no epicôndilo, na verdade, são tendões extrínsecos da mão, né? Então vão estar muito relacionados com a função da mão. Cara, acho que a gente pode pensar nas mais clássicas, assim, a tendinopatia de De Quervain, que é a da tabaqueira anatômica aqui do polegar. Então, para quem está só no áudio aí, não conhece muito isso, faça um joinha e olha para a junção entre o seu polegar e o punho. Ali vai fazer um buraquinho, a tabaqueira anatômica. Os tendões de um lado e de outro desse buraco são os tendões que podem ficar doendo nesse caso. Então, essa é uma queixa que está sempre associada a sustentar carga com desvio. E pode ser um desvio nos dois sentidos. Assim, por exemplo, um clássico é pegar uma panela pesada, então você vai o cabo da panela meio horizontalizado, então você vai fazer a pinça, a preensão cilíndrica ali no cabo da... Não precisa usar. Cuidado que acho que tem água. Aí, assim, não, mas está fechado. Então, você vai pegar... Isso aqui é para quem está vendo no YouTube, né? Não, e no Spotify tem vídeo. No Spotify está com vídeo. Muito bom. Então, o cabo da garrafa... o cabo da panela normalmente tem essa conformação. Você pega o cabo desse jeito e se você faz um desvio ulnar nesse sentido, esses tendões da tabaqueira anatômica eles ficam tracionados em torno dessa
proeminência óssea. E a hora que você faz força para puxar essa panela dessa forma, especialmente se você tenta fazer a força usando desvio radial, né, tentando trazer o punho mais para o neutro, esses tendões vão ser sobrecarregados nessa situação. Então, vão estar muito associados com isso. Ou na hora de você fazer uma puxada qualquer, você puxar com desvio radial. Então, uma puxada... exercício aquele da corda na academia. Se você faz essa puxada, trazendo o punho para o desvio radial, você vai botar carga em tendões que não deveriam estar sustentando muita carga. E ainda vai ter um processo de compressão, talvez aqui lá no SEAC, quando eu acompanhava, acabava pegando muito desse tipo de queixa em digitador, né? Então, secretário, pessoa que... ou o desvio, que é isso que o Rafa está mostrando, o desvio, aí no caso ulnar, né? E aí a pessoa buscando a tecla mais distante só com desvio, em vez de usar uma combinação com a rotação do ombro, com um pouquinho de abdu para ampliar esse alcance. E uma outra coisa que era bem comum é a sustentação em extensão. A pessoa que bloqueia e trava em extensão o punho, às vezes porque... como estratégia de afastar a mão do teclado. De né? afastar, e aí às vezes... eram os momentos de pausa, né? Digitação... Isso. E pausa. Ou às vezes quando tá mexendo no notebook. Né? A pessoa trabalhava não no teclado externo, mas no notebook. O notebook, imagina, ângulo de 30, 45 graus. A pessoa digitando no note. Então, ela tendo que sustentar ativamente essa região. Então, é algo da hipersolicitação contínua também, né? E aí, nesse caso, a solução... As tarefas de força, por exemplo, pegar um balde, a mão tem que fazer preensão firme. E aí, fez a preensão firme alinhada, a força de puxar vai ser dos músculos grandes, do bíceps, do tríceps, do grande dorsal, deltoide. Então, é pro músculo grande que tem que vir a força. A mão, o papel dela é ficar firme. Se isso acontecer, chance pequena de ter algum problema na mão. Agora, se fizer isso com desvios, mais chance de pegar esses tendões que atravessam o punho. Ou nas tarefas em que você vai puxar alguma coisa, tem que puxar com um punho neutro. Na verdade, eu estou falando como se fosse uma coisa a mais, mas eu estou falando da mesma coisa. Né? Então, esquece. Corte, Liza. Quer falar de outros tendões? A gente falou desses tendões que passam aqui nessa região, né? Da tabaqueira anatômica. Não sei se quer falar dos tendões aqui, assim, do túnel do carpo, ou até mais na face lateral mesmo, medial, na verdade, né? Então, próximo à junção aqui com o quinto meta, enfim. Os músculos que passam ali na parte medial, na parte ulnar, também vão sofrer de maneira semelhante. Flexor ulnar do carpo, extensor ulnar do carpo. Isso. Então, se você vai fazer alguma atividade em flexão ou em extensão ou flexão que envolva um desvio ulnar, você vai ter uma compressãozinha naquela região, ou no desvio radial você vai ter um pouquinho de tração. E a tração vai acontecer exatamente no nível do punho. O resto do tendão tá na mesma anatomia. E o puxão que ele está recebendo é pequeno, mas chega aqui ele faz uma curva grande. Então é nessa parte que ele vai sofrer um pouco se tiver carga e frequência suficiente. Tendões extensores vão sofrer muito com isso que o Franco falou, em tarefas em que ele fica sustentando uma posição de extensão por tempo prolongado. Essa é a pessoa que vai ter dor em antebraço também, aquela que vai querer uma liberação, vai ter, né, os nódulos, os pontos gatilhos em antebraço. Que mais? Tendões flexores, mecanismos. Às vezes tem mecanismo de trauma direto. O que vai acontecer na escalada, acontece muito das polias, né? E aí tem muito a ver com alta demanda ali de força numa polia pequena, mas também com, às vezes, perdendo a conformação da mão, porque vai pegar uma garra difícil, aí vai para uma posição de mão mais espalmada e não necessariamente mantendo aqueles arcos que distribuem carga para os músculos intrínsecos junto com os extrínsecos de forma harmônica, né?
Acho que... E o fisioterapeuta vai acabar atendendo muito trauma de mão, né? Então, Sim. fratura de dedo, aí é a hora de botar um gelinho, fazer um laser no local e depois ir ganhando. Né? Aí o clássico que o físio faz é botar a mão num balde de milho e ficar puxando milho, feijão. Faz isso? Faz. Deve Depois ser que bem- inventaram o TheraBand, aí tem o puxar o TheraBand. Mas aí entra para um raciocínio que é o que a gente acabou de falar no episódio de joelho, né? É o fortalecer a região e não melhorar a qualidade do movimento que aquela região faz. Bom demais. Bom demais. Eu me lembrei só de um paciente que eu cheguei a atender. Peguei até uma dica da... Inclusive, a gente precisa trazer uma terapeuta ocupacional aqui. Acho que... Você já tinha falado que ia trazer. E aí, sim, quem a temos? Mari, é verdade. Então, a Mari é terapeuta ocupacional. A gente ia falar com ela sobre integração sensorial. Acho que era. Mas dá pra gente chamar uma terapeuta ocupacional para falar especificamente sobre uma das lesões, uma lesão de mão, assim, comum, assim, e destrinchar ela. Cara, o negócio que elas dominam muito são órteses, né? É. Tem Mas o Fernando lá que eu acompanhei por conta da minha lesão, que foi o Theo que ajudou, fez a órtese, que dá para chamar. Não, é que eu lembrei que um paciente que eu atendi uma vez, acho que foi o Dekerven, inclusive, o diagnóstico. Eu peguei bastante dica com uma terapeuta ocupacional que me falha a memória, não vou lembrar o nome lá do HC. Ela me deu uma dica, inclusive, de um local. A gente estava falando sobre isso, né? Os exercícios, de fato, serem funcionais para a terapia da mão, né? E para fugir do puxar o TheraBand, ou que a gente vê muito na terapia das lesões do pé, né? Ou puxar a toalha e tal. Para realmente encarar a mão com a funcionalidade que ela deve ter. Ela me indicou uma massinha muito, muito interessante de... Acho que ela é feita de silicone. Ela é carinha, eu lembro até. E ela é mega interessante. Assim, você consegue moldá-la de qualquer jeito. Você consegue fazer força de abrir, de fechar, de oponência, de todo jeito, assim. Ela tem uma resistência legal mesmo. Tem uma resistência legal, enfim. Cara, e só mais uma coisa, voltando lá para a parte neurológica, quando, tipo, uma informação que é meio clássica, assim, que está no Candel, que é um livro de neurofisiologia, falando sobre a área de representação do dedo, de professores de Braille que enxergam, né? A área de representação do dedo desse cara é enorme enquanto ele está dando aulas de Braille. Mas aí ele sai de férias, ele não depende mais do Braille, ele enxerga, e quando ele volta das férias, a área de representação desses dedos diminuiu pra caramba. Então, a área de representação cortical vai estar lá enquanto ela é usada, né? Ela é plástica. Ela é plástica. E quando você tem uma forma de avaliação, uma tarefinha que se faz assim, que é muito legal, eu não vou saber o nome disso, mas é uma sequência de fotos de mãos em posições diferentes. Então tem uma mão estendida e supinada, a outra pronada e com os dedos em posições diferentes, e né, uma para cima, para baixo. E aí nessa tarefa que eu estou falando, você tem que olhar e entender e marcar se é mão direita ou mão esquerda. E o paciente que tem uma lesão de mão, que já teve esse processo de plasticidade negativa, né, que começa a perder a área de representação da mão, Perde a capacidade de reconhecer? De reconhecer se é a mão direita ou esquerda. Tá de brincadeira, que a animal. pessoa olha e fala, tipo, então a margem de erro... Ela é estranha. Tipo... Começa a errar muito e o tempo de resposta aumenta. Aí começa a fazer uma terapia e voltar à função de mão, melhora a capacidade de reconhecer a mão na foto. Esse primeiro trecho da sua fala me fez lembrar o começo do episódio, que você falou, essa capacidade de perceber, né, a sensibilidade na mão, de movimento fino e tudo mais, como que isso é nas crenças de hoje, que a gente tá falando da escrita, né, por exemplo. Não só nas crenças, né, mas todos nós que não estamos escrevendo, né, então um papo para Cris também, né. Isso é legal. Então, coordenação fina
Vamos deixar um Na pouquinho pro infância, próximo, exato. vai, já foi Exato. aqui. Exato. E, cara, eu, no começo do episódio eu tava pensando, cara, quem que eu já atendi de mão? E eu atendi muito artesão. E a gente que trabalha com tesoura, com crochê, essas coisas. E, cara, aquelas tendinopatias de mão que na cultura popular não tem cura. Fala, não, eu tenho tendinite. Aquela pessoa se apropria daquilo. Tá aí há 10 anos, aquele punho inchado. Cara, se você promove uma boa funcionalidade, isso melhora relativamente rápido. Assim, a mão é um bicho de 7 cabeças para o físico que não domina muito o assunto, que acha chato, não sei o quê. Mas é porque é isso, fica olhando para a estrutura. Aquela estrutura que aprendeu decorando e é uma estrutura que não entende como é que ela funciona. Se você olha para a funcionalidade, cara, resolve. E, né, a grande parte dos casos resolve tranquilo. É isso. Muito bom. Feito? Feito. Pessoal, muito obrigado para quem esteve acompanhando até agora. Recados? Recados, venha fazer parte do nosso Clube do Movimento, acompanhe essas gravações, tire suas dúvidas, participe com a gente durante e após as nossas gravações e contribua para que... Dê uma mãozinha pra gente. Nossa, mandou bem demais, não preciso falar nada além disso. Dê uma mão para a gente. É isso. Fechou? Mãozinha no final? Tem que ter mãozinha agora nesse episódio, né? Não saiu nenhum barulho, né? Vamos fazer direito. Aê. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Agora fez barulho. Abraço.